né, compartilhando um pouco dos nossos resultados com vocês. A gente entende que esse momento é muito importante. Pedro, você pode gravar? Ah, já está gravando. Que a gente consegue, né, chegar na ponta, né, com os nossos resultados e transformar esses estudos, né, em discussão, reflexão. Então, é muito legal a professora Cristiane estar aqui. A gente pede que depois, né, essas coisas sejam levadas até a comunidade, né, para que todos tomem conhecimento, né, dessa nossa iniciativa. A gente está aqui, é uma parceria com a CPA juntamente com o DPO. Meu nome é Amanda, eu sou do DPO, da Diretoria de Avaliação e Estatísticas Institucionais. O Roberto também aqui do DPO, né, ele está aqui, diretor substituto do Guilherme, e o Pedro também do DPO, a nossa interlocução com a CPA, né, Pedro, e o Danilo, que é o nosso convidado também da CPA para fazer a apresentação. Danilo, posso colocar? Por favor, pode ficar à vontade de compartilhar. E aí você já me passa a palavra, Amanda? Isso, então eu vou... colocou aí, Danilo? Está aparecendo? Tá? Sim. Então tá bom. Com a palavra, então, Danilo. Obrigada, Danilo. Obrigado. Olá a toda a comunidade da FAV. Gostaria de saudar essa comunidade querida em nome da professora Cristiane, que está aqui, também junto com a gente. Eu me chamo Danilo Prato, estou na função de procurador institucional da Universidade de Brasília, e também sou um membro suplente desta CPA. A CPA da UNB é a Comissão Própria de Avaliação, é uma prerrogativa que está descrita na Lei dos Sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e dentre as diversas ações que a gente faz, o Avalia UNB é uma das ações da CPA que vai de encontro às unidades acadêmicas, faculdades e institutos. Lembrando que a gente tem 14 faculdades e 12 institutos na organização administrativa da Universidade de Brasília, e a gente traz os principais resultados dos programas de avaliação externa, traduzidos, né, em ações, para que essa unidade ela se conheça e, a partir dali, ela tome as suas decisões, ela paute as suas decisões nesses processos de avaliação externa. E quais são esses processos, né, que a FAV passa? A FAV passa, né, por dois processos de avaliação externa. O ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e ela passa também pelas visitas em loco. Isso mesmo, são os dois processos que são gerenciados pelo INEP para essa avaliação, né, e para a gente ter esse resultado. E para que serve esse resultado? Para além dos rankings, para dizer do que é melhor ou pior, esses resultados eles estão relacionados à nossa capacidade de gerir estudantes, ao atendimento da legislação sobre os nossos cursos de graduação, está vinculado também à matriz orçamentária. Afinal, um curso que tira nota máxima permite aos seus docentes, né, que eles concorram a editais de fomento nacionais e internacionais. Agora, um curso que não tira a nota máxima desse instrumento, pelo contrário, ali ele fica vetado, por exemplo, né, de concorrer em editais, né, de internacionalização, assim também os seus estudantes. Então, é muito custoso para nós, eu vou falar uma palavra mineira aqui, é muito custoso para nós mantermos essa excelência. Hoje a gente sabe que a gente figura a Universidade de Brasília entre as melhores instituições do Brasil. E ela só figura graças ao trabalho dos nossos docentes, dos nossos técnicos administrativos e dos nossos estudantes, que participam desses processos, né, que viabilizam, né, esse resultado para a Universidade de Brasília. Bom, feita essa introdução, vamos falar então um pouquinho, né? Pode passar, por favor, Amanda. Qual que é a atribuição da CPA? E esse é o papel, né, que me incumbiu aqui. Ela foi instituída, a nossa CPA, por um ato do CONSUNE de 2021, cujas atribuições dessa CPA, dessa Comissão Própria de Avaliação,
é criar e implementar esse plano de avaliação institucional, coordenando esses processos de avaliação institucional. Para além desses processos de avaliação institucional externos, a gente também tem os processos de avaliação interna, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, e a Amanda vai trazer também. A gente define esses mecanismos de aproximação da unidade acadêmica justamente com esses conceitos que a autoavaliação gesta também, e nós temos como objetivo o cumprimento dessa missão institucional da UNB, que está descrita ali no nosso PDI, que é atuar com ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Bom, nossa CPA é composta de 11 membros, e aí nós temos o nosso presidente, que é o professor Paulo Lima Júnior, ele é docente e professor no Instituto de Física da Universidade de Brasília. Nós temos 2 docentes, a professora Cristina Madeira, da FE, nós temos 2 técnicos administrativos, a Cleriane, lá do IG, e a Márcia Cristina, da FCE. Nós temos membros da sociedade civil, são 2, a Guacira César e o Fábio Vaz, que são representantes também da comunidade. Nós temos 3 representantes discentes, 2 de graduação e 1 de pós-graduação, e eles são indicados pelo DCE, da Universidade de Brasília, e pelos programas de pós-graduação, e esses cargos estão vagos. E nós temos também representantes da gestão superior da UNB, que no caso é o decano de graduação e o decano de pesquisa, pós-graduação e avaliação institucional. E os seus representantes suplentes, que é o Guilherme Viana. O Guilherme, ele é o recenseador da Universidade de Brasília. E eu, Danilo Prata, que sou o suplente do decano de graduação, porque estou também no cargo de procurador institucional da Universidade de Brasília. Então, essa é a nossa composição. Falando rapidamente aí de como a gente está estruturado, desde 2002, né, a Universidade de Brasília já está nesse processo, né, de autoavaliação institucional. Antes mesmo da promulgação da Lei dos Sinais, que foi de 2004. Então, a gente tinha uma preocupação naquela época de avaliar realmente esses objetivos da instituição estão de acordo, né, com aquilo que preconiza as leis, se a gente estava conseguindo atingir, né, os nossos objetivos, né, de ensino, de graduação. Então, a comissão própria, em 2004, ela foi instituída também por uma portaria, a exigência, né, dessa comissão própria. E é engraçado esse própria, né, no nome, porque a gente costuma dizer dentro da CPA que esse própria foi um erro de digitação, era para ser uma comissão permanente. Mas quem estava redigindo essa lei não lembrou desse nome, falou, vou colocar a comissão própria de avaliação. E aí colocou-se esse nome. Em 2006, então, a partir da Lei dos Sinais, a gente começa a produzir o principal objeto, né, que a CPA estava incumbida de fazer, que são os relatórios de autoavaliação. Ele é dividido em 10 eixos, né, de análise. A nossa CPA é uma comissão independente, né? Então, ela embora tenha membros da gestão, ela atua de forma independente dentro da universidade, sempre buscando a opinião das pessoas, né, dessa comunidade acadêmica e propondo soluções, inclusive para a gestão, para melhorar também os seus processos e fluxos da organização administrativa, pedagógica e tudo mais. Bom, em 2021 ela passou por essa reformulação e teve novas atribuições e uma nova composição também. Então, nós temos hoje vigente o plano de autoavaliação institucional, né, e esses são os objetivos desse plano de autoavaliação. Ele é elaborado aí nessa perspectiva de 2 anos, né, de execução, e dentro desse planejamento, ele está embasando nossas ações, né? E a proposição de ações também dentro da Universidade de Brasília nesse campo. Pode passar, por favor, Amanda. Hoje, nós temos os nossos relatórios de avaliação desde 2006 publicados no site da cpa.unb.br,
esses relatórios eles vão trazer as principais ações que a UNB executou, que foram identificadas ali como correção. Elas são elaboradas nessas dimensões, baseada nessa nota técnica do INEP, número 65, e traz, né, também algumas ações de sensibilização quanto à importância institucional da própria CPA. A primeira coisa é a divulgação dela, né? Muitos docentes, técnicos, estudantes não conseguem falar sobre o que é a CPA. E esse tema da CPA é a primeira coisa que é discutido nos processos de avaliação externa. Eles fazem uma reunião, em toda avaliação que o INEP traz você conhece os sistemas de autoavaliação da UNB para os estudantes, para os docentes também? Como vocês trabalham esses resultados da autoavaliação? Então, eles perguntam mesmo, né, e fazem uma reunião com a CPA em toda avaliação de curso que existe. Então, existe o fórum de avaliação da CPA, o site da CPA, as visitas do programa Avalia UNB, que é essa que está acontecendo aqui, pesquisas de egressos que a CPA faz, indicadores de fluxo acadêmico, consulta à comunidade acadêmica, onde a gente ouve todos os segmentos institucionais, é uma pesquisa própria da CPA, e a análise do desempenho da UNB nessas avaliações externas. Isso mesmo, naquela visita em loco que os cursos receberam, na participação dos alunos no ENAD, e, claro, como está posicionado esse curso nos rankings nacionais e internacionais também. Essas são as ações. Nós temos, então, uma consulta à comunidade acadêmica, que é feita anualmente. Vejam os últimos dados aí que a gente obteve. De um total de 4.000 alunos, de 4.033, 133 responderam. Dos docentes, um total de 712. Depois eu vou explicar para vocês por que aparecem tantos professores assim no censo. 21 docentes aí da FAV responderam essa pesquisa, e do total de 340 técnicos, 7 foram os respondentes aí da FAV. Essa avaliação, essa consulta, ela também envolve aspectos de uma infraestrutura, então, onde a gente avalia pontos positivos, e pontos negativos da comunidade acadêmica dentro dessa pesquisa. Aí estão alguns dados. Pode passar, Amanda, por favor. E aqui, nessa tela, eu apresento a vocês também as percepções, né, de consulta. Se a comunidade acadêmica ela conhece a CPA. Veja que nesses gráficos a gente tem um comparativo da UNB, né, no lado esquerdo da sua tela, e os membros da FAV. E aí, vocês conhecem a CPA, a Comissão Própria de Avaliação? Os docentes acompanham a UNB, os técnicos acompanham, mas os discentes realmente aparecem ali, né, também acompanhando a média da amostra geral, né, da UNB inteira, que eles não conhecem o que é a CPA. Quando chega uma visita em loco, os alunos até tentam, vocês conhecem a CPA? Eles, sim, Comissão de Prevenção de Acidentes. A gente usa máscara, jaleco nos laboratórios. Não, não é sobre isso. Os alunos até tentam ajudar o curso, mas é sobre conhecer realmente essas ações de avaliação. Pode passar, por favor, Amanda. Bom, e sobre esses indicadores de qualidade da educação superior, os conceitos e metodologias. Nós, da CPA, vamos trazer hoje para vocês aqui um pouco sobre essas siglas que o MEC utiliza. O IGC, por exemplo, a gente já ouviu falar, Índice Geral de Cursos. Esse é um indicador de uma avaliação institucional. Ele leva em consideração os conceitos preliminares de curso, que são obtidos através da participação dos cursos do ENAD, e ele leva em consideração também, claro, a nota do ENAD, a nota dos programas de pós-graduação. A gente viu que tem muitos editais novos aí, né, de fomento à pesquisa, de apoio ao professor, publicar um artigo científico. Todas essas ações foram recomendadas porque a gente precisava melhorar os nossos scores. Lembra que eu falei lá no início? A avaliação, ela não é de interesse apenas para o curso ter um ranking ali, mas ela está vinculada a uma série de melhorias institucionais, inclusive orçamentária. Vamos chegar. Então, a gente tem o IGC,
tem uma nota técnica para isso. Nós temos o CPC, Conceito Preliminar de Curso, que é obtido, então, através do desempenho dos estudantes no ENAD. Lembrando que na FAV a gente tem 2 cursos que fazem o ENAD, Agronomia e Medicina Veterinária. O outro curso, que é Gestão de Agronegócio, ele faz apenas visita em loco. Mas nada impede que esses 2 cursos também tenham visitas em loco, que é o que a gente vai mostrar que já passaram por visita em loco, inclusive esses 2 cursos que fazem o ENAD. A gente tem um valor agregado que é do IDD, o Índice de Desenvolvimento Observado e Esperado, né, o esperado e o observado. O corpo docente, a titulação e o regime de trabalho desses professores entram no conceito do CPC, e a percepção dos estudantes sobre as condições do processo formativo, que é o questionário do estudante. Aqui estão as porcentagens que compõem o CPC do curso. Veja, o ENAD, ele só corresponde a 20% dessa nota. E aí, quando sai o resultado, a gente vê, eita, o curso tirou nota 5 no ENAD, mas no CPC ficou com nota 4. É relevante para nós a nota 5? É, porque tem a ver com o projeto pedagógico do curso estar em consonância com as diretrizes curriculares do MEC para aquela área. E lembrando, a gente passou por uma grande revisão desses conceitos, né? Mas é relevante também a gente ter professores com pós-graduação, professores em dedicação exclusiva. É relevante para nós em 15%, veja só, a percepção do nosso estudante sobre a nossa infraestrutura, sobre a organização didático-pedagógica e sobre as oportunidades de ampliação da formação para além do currículo. O IDD, ele entra aqui também, indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Volta lá um pouquinho, ele corresponde a 35% da nota. Ou seja, vou chegar lá no IDD e já vou explicar ele também. Pode passar, Amanda. Verifiquem ali que o IDD ele tem um peso de 15%, de 35%, e a participação a percepção do aluno tem um peso de 15%. Bom, um outro indicador é o CC. Não é esse CC não aqui, professor. CC é o conceito de curso. Esse é obtido por meio das visitas em loco. Gente, tal qual o CPC, o CC, que é obtido por meio de visita, ele também leva em consideração 3 elementos: a organização didático-pedagógica, corpo docente, a sua produção e titulação, e a infraestrutura, inclusive de biblioteca, de laboratórios, de insumos, né, para toda a dimensão. Cada dimensão tem um peso específico: 30%, 40% e 30%. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho do ENAD. E aí, a gente sabe que o ENAD ele é feito de 3 em 3 anos. A gente teve um ano que a gente não teve o ENAD. Existem ciclos avaliativos, esses ciclos foram revisados este ano de 2024. Esse ano, somente cursos de licenciatura tiveram ENAD. E aí, ano que vem, em 2025, apenas os bacharelados em ciências sociais aplicadas as áreas afins vão ter contabilidade, economia, psicologia, direito, serviço social, então são essas áreas. E aí, possivelmente, a área, no próximo ano seguinte, 2026, será os cursos na área da saúde, né, junto com engenharias. A gente não sabe porque foi reformulado ainda esse processo, esse sistema de ENAD de classificação. Tem a prova, tem a preparação dos alunos e tudo mais. Pode passar, por favor, Amanda. Bom, esse conceito ENAD ele é calculado para cada curso, né? E ele leva em consideração esses conhecimentos, né, que são executados ali no projeto pedagógico. A prova ela tem um peso diferente para a formação geral e componentes específicos, que os estudantes fazem dentro da área de alocação. Por que que gestão de agronegócio não faz o ENAD? Né? Primeiro, porque é um curso que tem poucos, né, no Brasil. Ele é um curso que está cadastrado como inovador e experimental. Existem poucos cursos nessa área, então é mais fácil para o INEP pagar um avaliador ad hoc, né, para vir aqui avaliar a instituição, do que colocar ele no bojo dessas avaliações que demandam fazer questões, elaborar, separar espaços de prova e tudo mais. Existe uma padronização, né, desse ENAD e do CPC.
né, que a gente coloca aí desse conceito ENAD, nesse valor contínuo. Para tirar nota 3, né, olha só, o curso ele tem que ficar com um conceito contínuo, né, um valor contínuo de 1,945 até 2,945. E aí, veja, para tirar nota 4, 2,945 até 3,945. Para tirar nota 5, né, a nota contínua, o valor contínuo ele tem que ser acima de 3,945. É muito difícil a gente tirar. Por que que a gente vive tirando essas notas, né? Por causa desse bendito do IDD, esse indicador de desempenho observado e esperado. Esse indicador ele faz o seguinte: a gente escreve ingressantes e concluintes para fazer a prova. Só que só quem faz a prova é o concluinte. O ingressante ele não faz a prova. O ingressante, eles pegam a matriz e eles falam: quem desses aqui fez o Enem, o exame do ensino médio? E aí eles pegam essa nota do Enem e fazem uma progressão geométrica, aritmética, eu não vou saber qual é a expressão, para saber o quanto a instituição contribuiu para a formação desse aluno através do resultado do ENAD dos concluintes. Então, eu pego Enem e ENAD. Acontece que, diferente da particular, da FAPCO, que também oferecem medicina veterinária à distância, né? Esse nosso curso aqui, o nosso aluno, ele chega com a nota de corte muito alta. E aí acontece que a diferença entre a nota do Enem, do ensino médio, e a nota do ENAD fica muito pequena. E aí, olha o peso disso, gente. 35% da nota do CPC. Então, é um processo que a gente tem discutido lá no INEP, né, para se mudar esse rumo desse IDD e de como ele prejudica as instituições que são públicas, né, porque os alunos já vêm com score muito alto de Enem, do exame do ensino médio, e aí acaba que esse valor fica pouco. Bom, dando continuidade aí desses resultados. Pode passar, Amanda, por favor. Eu acho que eu já. Ah, tá. Os cursos dentro de uma mesma unidade acadêmica, eles vão compartilhar alguns desses scores. Aquele questionário, por exemplo, que o estudante responde na prova do Enem, ele é o mesmo para medicina veterinária e o mesmo para agronomia. O que acontece, por exemplo, com um resultado que fica díspare, né? Uai, não é possível que os alunos utilizam a mesma infraestrutura, mas uns têm uma percepção diferente dela, né? O corpo docente é altamente especializado, todos os doutores, o que está acontecendo? E aí agora, para apresentar esses resultados, eu gostaria de passar a palavra para a Amanda, que vai continuar com a gente aqui nesse resultado. Esses são os resultados aí da FAV, dos 3 cursos, nos 2 processos que eu estou falando. Tanto na visita em loco, que gera um relatório, tanto nas notas do ENAD também. Amanda, é com você. Obrigada, Obrigado. Danilo, pela apresentação. Quero dar as boas-vindas ao professor Marlon, que chegou agora. Agorinha, né, professor? Seja bem-vindo. Eu sou a Amanda, aqui do DPO, né? Sou estatística aqui na Diretoria de Avaliação e Estatísticas Institucionais. Vocês estão me ouvindo bem? Não muito? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É o máximo que eu consigo. Estão me ouvindo? Sim. Então, a gente, né, entende que esse momento é muito importante, né, que a gente vem compartilhar os nossos resultados aqui com vocês, né, dos estudos que a gente vem fazendo há muitos anos, né, e é uma maneira mesmo de chegar na ponta, né, com os nossos resultados, né, da unidade, e a gente pede que vocês, né, se apropriem desses resultados, levem para a comunidade de vocês. E, inclusive, a gente também vem divulgar a nossa página aqui da avaliação. Nós temos uma página que se chama avaliacão.nb.br, e lá nessa página a gente coloca todos esses nossos estudos, né? Assim, eles na íntegra, aqui eu vou apenas dar algumas pinceladas, mas lá vocês encontram na íntegra, e tem muito material, coisa bastante interessante, para levar aí para os colegiados, reuniões de NDE, né? Para realmente discutir sobre a avaliação na UNB e na FAV. Então, qual é a justificativa, né, para que isso? Obrigada, Danilo. A gente escolheu a unidade como referência
porque a gente entende mesmo que existem muitas coisas compartilhadas, né, dentro da mesma unidade, tanto no que tange a fragilidades, quanto ao que tange a potencialidades, e também pelo compartilhamento de estrutura, né, corpo docente, muitas vezes. Então, a gente entende que seria uma unidade boa para se trabalhar, logisticamente falando, né? E eu vou apresentar aqui alguns resultados, né? Primeiramente, passando pelo ENAD, CPC, CC e DD, que o Danilo acabou de comentar. Então, a gente percebe que a agronomia e a veterinária obtiveram resultados semelhantes, né? Iguais, na verdade. Aí no ENAD, 4, né? O CPC também 4, e o IDD tendo obtido 3, que é a grande dificuldade, né, da UNB, compartilhada também com outras instituições federais, dado que se esse indicador ele afere a contribuição marginal do curso para um aluno que já chega muito bom, e via de regra os alunos da UNB, né, têm um score maior no Enem, por exemplo, então a distância entre ENAD e Enem fica um pouco reduzida. Então, em média, o IDD é sempre 3 aqui na UNB, né, para a maioria dos cursos, o que é uma coisa que penaliza muito a UNB, né, o que não penaliza outras instituições, por exemplo. E aqui também a gente tem o resultado das visitas, né? A visita da veterinária é bem antiga, de 2008, né? É um instrumento completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Deve ter mudado aí entre 4 e 5 vezes. E a gente tem a visita da agronomia e da gestão de agronegócios, que são mais recentes. Mais para frente eu vou comentar um pouco mais sobre as visitas, né? Sobre os comentários da visita. Então, a gente chega no ENAD, né? Se dentro do IDD a gente não tem, assim, ingerência, né? Há pouco que se faça em relação ao IDD, aqui a gente já pode visualizar um plano de ação. Então, para isso que a gente está aqui mostrando essa parte. O questionário do estudante é um questionário de percepção, e ele compõe o CPC na ordem de 15%. Então, 15% da nota vai ser ali da percepção do estudante. É um questionário respondido em escala Likert, né, de discordo totalmente a concordo totalmente, perpassando por essas fases, né, organização didático-pedagógica, infraestrutura e oportunidades de ampliação da formação acadêmica. Então, a gente percebe que, nesse caso, a gente pode atuar. De que maneira? Os cursos vêm promovendo encontros, né, seminários, workshops, para explicar para os estudantes a importância desse questionário, orientando que não se faça desse momento um momento de crítica, como se fosse uma ouvidoria ao curso. Não é o momento. Então, assim, preparar minimamente esse olhar para o curso já vai contribuir bastante. Eu trouxe aqui alguns exemplos, 4, para vocês verem do que eu estou falando. Aí nós temos o item 28, onde o aluno teve que responder sobre se os conteúdos abordados favoreceram a sua atuação na iniciação profissional. Então, nos interessa tudo que está em azul. A gente pode ver que a veterinária tem um olhar muito mais positivo para um item como esse do que a agronomia, por exemplo, onde a gente percebe bem mais azul do que a agronomia. Azul, só para ficar mais claro, né, é o que seria concordo, né, escalas de concordo. No item 29, se as metodologias de ensino desafiaram você a aprofundar seus conhecimentos. Novamente, a medicina veterinária obteve uma visão mais positiva. E mais ainda a gente olha agora aqui nesse item 40, onde o aluno julga sobre se as oportunidades superaram as dificuldades relacionadas ao processo. Olha como o azul ali na agronomia está baixo, está na ordem ali de 50%. Então, assim, é uma coisa que parece, né, pequena, mas que vai ajudar bastante, com 15% do CPC. Então, é uma zona que a gente pode atuar, né, nessa parte do ENAD, né, que é o questionário do estudante. Porque, como o Danilo disse, o desempenho na prova, às vezes, é até bastante alto, mas a gente é muito penalizado pelo IDD, né? E, por último, se a coordenação do curso esteve disponível.
Orientar também que muitas vezes o coordenador não estar sentado 8 horas ao dia e 4 horas à noite para atendimento não significa que ele não está disponível, né? Então, assim, tudo isso é uma maneira de, né, orientar o estudante a responder um questionário desse, né, de forma a não penalizar muito a universidade. Né? E esses foram apenas exemplos, né, que a gente extrai ali do relatório do INEP para o ENAD. E aí a gente traz o CPC faixa e contínuo, que o Danilo comentou. A gente vê que o 4 se manteve, mas que o índice contínuo vem decaindo para ambos os cursos, né, para agronomia e medicina veterinária. Olha, saindo de 3,9 ou 3,26 e demonstrando decaimento ao longo do tempo. Então, né, algo precisa ser feito mesmo. Muitas vezes aquela coisa do questionário vai auxiliar nessa parte, mas fica aí mesmo essa evolução dos CPCs faixa e contínuo para que vocês tomem conhecimento. Aí nós fazemos aqui também um estudo sobre a trajetória dos estudantes. A gente sabe que um problema muito grande, né, a evasão e a retenção. E a gente tenta estudar isso a partir dos dados disponibilizados pelo INEP, dados de fluxo dos estudantes. Então, de que maneira a gente procede a isso? A gente analisa uma coorte de estudantes. A gente acompanha ali a trajetória do estudante por 5 anos. Essa coorte que a gente vai analisar aqui, que nós trouxemos, é a coorte de 2016. Então, começando em 2016, terminando em 2020. Dessa maneira, a gente consegue verificar como que o nosso curso da UNB está em relação aos cursos das demais federais brasileiras, né, em termos de permanência, conclusão e desistência. Então, aí, visualmente, é bem perceptível como a UNB vem apresentando maiores taxas de permanência, menores de conclusão e maiores de desistência, ligeiramente maiores, né? Estão bem próximos. Para os 3 cursos, para agronomia, medicina veterinária e gestão de agronegócios, né? A gente consegue comparar o curso com o restante do Brasil. Só a instituição pública, né? As federais. Então, para os 3 cursos, a gente observa aí uma maior taxa de permanência, uma menor taxa de conclusão e uma maior taxa de desistência, né? A título de ilustração, para essa coorte de 2016 até 2021. Para cursos presenciais e das demais instituições federais. Então, comparando os nossos pares, né? Apenas a mesma categoria. Esse é o nosso estudo de fluxo. A gente também consegue aqui na DAI localizar os nossos egressos, né? Essa é uma pesquisa que a gente já realiza há mais de 9 anos, né? Uma pesquisa que foi muito legal, é muito bem vista pelos avaliadores externos, né? É fruto de uma parceria, um convênio entre a UNB e o Ministério da Economia, que disponibiliza anualmente para a gente a base da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, do antigo Ministério do Trabalho, né? Então, a gente consegue, através dos CPFs dos nossos ex-alunos, localizá-los na base da RAIS. Então, a gente consegue informações sobre empregabilidade, vínculo, média salarial e outras informações dos nossos ex-alunos nessa base. É uma pesquisa puramente quantitativa, né, mas representa aí uma ótima iniciativa em termos de egressos, né? Muitos avaliadores ficam bem impressionados com essa pesquisa, né? Tomam nota, querem levar para suas universidades. Então, no momento da visita, é uma ótima ideia falar sobre essa pesquisa, né? Sobre o conhecimento que se teve dessa pesquisa, porque é uma iniciativa bem bacana mesmo, sabe? Então, aqui, a título de exemplo, a gente trouxe aqui a distribuição da remuneração mensal dos formados em agronomia, né, por profissão, engenheiro agrônomo, escriturário de banco, dirigente do Serviço Público Federal, que aqui em Brasília, né, é bem expressiva essa parcela de pessoas que vai para o serviço público, né? E aí a gente tem isso por formados, né, por profissão, por classificação nacional das atividades econômicas, que chamamos CNAE, que aí, administração pública, atividades financeiras, agricultura, pecuária.
a gente tem tanto a remuneração, quanto o desvio padrão da remuneração e quantas pessoas foram localizadas em cada uma dessas classes, né? Toda essa pesquisa também está na nossa página da avaliação, ela inteira, né? Aqui também por vínculo, se são seletistas, se são servidores públicos, efetivos, não efetivos, temporários, avulsos. E, assim, frisando que a nossa pesquisa de egressos se refere aos que possuem vínculo, aos que têm algum vínculo formal de trabalho, né? Então, a gente também não consegue localizar PJs e nem MEI, né? A gente consegue localizar CPF por vínculo formal de emprego. Aqui também a evolução do salário médio, como era de se esperar, os mais antigos, né, apresentando maiores faixas de remuneração, isso para agronomia. Rapidamente eu vou passar aqui pela medicina veterinária, que são as mesmas tabelas, né, variando aí profissão, classificação econômica, por vínculo empregatício e também a evolução dos salários. E a mesma coisa a gente traz para gestão de agronegócios. Formados por profissão, a remuneração média por CNAE, né, que é a classificação das atividades, e por tipo de vínculo e evolução dos salários. Então, depois a gente vai compartilhar essa apresentação e vocês podem analisar mais, de maneira mais profunda, cada uma dessas tabelas, né? Vão trazer informações bastante legais, bastante importantes aí para a unidade de vocês. E relatórios dos indicadores, né? Então, entrando um pouco mais agora nas visitas em loco, né? Aqui a diretoria se debruça sobre essas visitas, né? A gente retoma os relatórios de avaliação dos avaliadores e ali a gente consegue mapear os conceitos aferidos pelos cursos, né? Pelas dimensões e os comentários, né? Da avaliação. Então, é riquíssima essa informação, porque a gente consegue ver o que não estava legal e tentar, né, corrigir, né? Então, aqui para a FAB, nós trouxemos a visita em loco da agronomia e da gestão de agronegócio, porque a da veterinária é muito antiga, não representa o mesmo instrumento, né? Um instrumento muito defasado. Mas aqui na agronomia a gente percebe, né, um conceito final 4, uma visita de 2017, né? Em geral, a dimensão 2 do corpo docente é uma dimensão que tira uma nota muito boa, porque a gente tem um corpo essencialmente doutor, então isso é a nota máxima. E a gente traz 4,5 na dimensão da organização didático-pedagógica e 4,1 na infraestrutura. É normal que isso aconteça, né? O UNB sempre fica mais prejudicada na dimensão da infraestrutura. E quanto à organização didático-pedagógica, a gente consegue, né, ter uma reação. De que maneira? Olhando para o PPC, né, pedindo ajuda para o Danilo, verificando se o PPC está adequado, a bibliografia adequada, né, a estrutura curricular, objetivos, tentando atualizar as demandas dos avaliadores. Gestão de agronegócio, um pouquinho abaixo, né, os conceitos, mas também manteve o conceito final 4, tendo sido um pouquinho mais prejudicado na dimensão 1. Então, seria o caso realmente de se voltar para esse PPC, né, desse curso, para verificar mesmo se existem algumas pendências em relação às normativas, né? Depois eu leio o comentário do Danilo. Pode falar, Danilo, se você tiver alguma inserção. Desculpe, Amanda, eu não queria te atrapalhar, mas o DEG tem uma coordenação de projetos pedagógicos ali com pedagogos, né, pessoas da licenciatura que vão fazer esse ajuste, né, na legislação, na diretriz. Ah, ótimo, então. E aí a gente percebe pela visita, que foi de 2018, que realmente a dimensão 1 precisa de uma atenção aumentada, né? Porque teve o menor conceito aí das 3 dimensões, certo? Então, acho que dá tempo, né? A gente está preparando a visita com um pouco de antecedência, então é hora realmente de se debruçar. Então, os comentários dos avaliadores para a visita da FAB foram exatamente esses, né? Na época, eles reclamaram da FAB não atender a comunidade externa, eu não sei se isso permanece, acredito que não, mas pontuaram a necessidade de renovação do mobiliário dos laboratórios
E a atualização da bibliografia, é um problema bem recorrente, onde a bibliografia apontada não corresponde à bibliografia real. Então, isso perde realmente bastante ponto. E aí a gente sugere aí realmente essa atualização do PPC, né, para vocês. Entrando um pouco na pós-graduação, é também uma seara muito interessante, onde a gente tem feito, tem voltado os nossos olhos ultimamente aqui na DAI, né? Porque, embora esse não seja um indicador previsto para nota, né, inserção docente na pós-graduação, ele se reflete diretamente na produção. Então, a gente verifica que eles andam juntos. Nesse momento, a gente mostra aí que 40% dos docentes da FAB não está na pós-graduação em nenhum programa, e esse é um dado bastante alto, né? É bem expressiva essa parcela de 45% dos docentes. E isso se reflete diretamente nessa próxima tabela que a gente vai mostrar. O curso que denota que os docentes publiquem 9 produções ou mais no último triênio, ganha conceito 5. Então, vocês ficaram com 51% dos docentes com 9 produções ou mais, ou seja, um ponto percentual acima do mínimo, né, para tirar 5. Então, essas duas tabelas estão um pouco ligadas, né? Muitos docentes fora da pós-graduação, o que se reflete diretamente, né, nessa aí a publicação mesmo no limite inferior. Continua 5, continua ótimo, mas, né, está bem pertinho do mínimo exigido, né? No relatório de agronomia, por exemplo, a produção ficou com nota 3. Eu acredito até que eles tenham entrado com recurso, né, Danilo? Que depois o recurso foi aceito, mas isso tem que checar. E aí, por último, agora, né, passando à produção docente, a gente vem mostrar o nosso mais novo estudo, que é do IGC, onde a gente consegue localizar a oferta dos cursos das melhores instituições, aquelas que ficaram na nossa frente, e a gente verifica onde que a UNB está nesse lugar. Por exemplo, aí em agronomia, a gente está ali no conceito 4 da CAPES, com os matriculados ali um pouquinho para cima desse quadrante da esquerda. Então, essas outras universidades à direita, elas estão com um conceito maior e um pouco mais de alunos matriculados. Isso é apenas para visualização mesmo, mas para verificar mesmo como estão as universidades na nossa frente, né? Na área de aí mestrado em ciências agrárias, aqui nesse outro, no doutorado em ciências agrárias, né? A gente vê ali que o Rosinha está andando bastante para a direita, que é o UFV, né? Acredito que seja uma universidade que vem se saindo bem, né? Então, os Rosinhas estão à direita ali com conceito maior e mais alunos matriculados. E aqui o mestrado e doutorado em medicina veterinária. Né? A gente também localizou a UNB ali e as outras universidades também, como elas estão comparativamente à UNB. E por último, esse é o doutorado, eu vou mostrar a área de interdisciplinar, que é onde se encontra o agronegócio. Está bem ali azulzinho no quadrante aqui inferior, o UNB Agronegócios. Né? Então, estão distribuídas aí, essa área interdisciplinar, ela agrupa várias áreas, mas o agronegócio está ali. Então, a gente vê como as outras universidades, né, que estão à nossa frente, estão se saindo aí nessas áreas na pós-graduação. E era isso que eu tinha para trazer, né, e coloco aí à disposição para tirar dúvidas de vocês. Obrigada. Obrigado, muito bom. Obrigada, professor. Algum comentário adicional, Danilo, professora Cristiane, pessoal? Obrigada, Amanda, pela explanação, Danilo. Então, eu assisti toda a sua explicação, né? Na verdade, eu estou assumindo a coordenação da graduação de medicina veterinária agora, essa semana. Então, eu estou mais perdida do que qualquer outra coisa, mas acho que foi bem bacana. Para eu saber realmente onde que a gente está pisando, né? O que está acontecendo. E aí, uma pergunta, eu queria saber se existe uma perspectiva aí de quando que vai acontecer essa visita na FAV, não sei se daí seria por curso, né, separado, não é
não são todos os 3 ao mesmo tempo, né? Danilo, você quer Professora, responder? eu até coloquei aqui no grupo, no nosso chat, os cursos de medicina veterinária e agronomia, eles foram avaliados no ano de 2023. Então, a gente ainda está esperando sair o resultado. Dependendo desse resultado, se a gente tirar a nota CPC, né? Pensa sempre no CPC, 4 e 3, é facultado à instituição solicitar uma visita em loco, porque pode estar acontecendo alguma coisa que a gente não está captando. Mas, se tirar abaixo de 3, a visita em loco é obrigatória, e ela vem a partir do ano seguinte, né? Então, ele já abre um processo de ofício e fala, vocês vão receber visita obrigatoriamente. Como a gente tirou 4 nas últimas visitas, então a gente falou, não vamos fazer, foi muito traumático, não vamos fazer uma nova visita, porque a gente tinha questões ali pendentes que ficaram para ser corrigidas. E o mais grave que é referente à infraestrutura, que não depende da vontade da FAV, é verba pública, é licitação, isso demora um pouquinho. Mas a gente percebeu que existem outros aspectos que a gente consegue mexer. O curso de gestão do agronegócio, a última visita que ele passou foi em 2017, 18. Não vou lembrar aqui agora, mas eu estava aí também nesse curso sendo avaliado, de gestão de agronegócio. E aí, esse curso avaliado, ele vai abrir um processo para ele ano que vem. Então, ele inicia a avaliação dele ano que vem. E aí, até um termômetro para os outros cursos, para saber se a gente quer recorrer ou não do resultado do ENAD. Lembrando que é só a partir da publicação do resultado do ENAD de 2023 que a gente vai saber se a gente vai ter visita ou não. Curso que faz ENAD, geralmente fica pelo ENAD. Curso que faz visita é de 3 em 3 anos a visita. Não aconteceu logo a visita de agronegócios, porque tivemos a pandemia ali em 2019, 20, né? Então aconteceu a pandemia, e aí a gente postergou então essas visitas, a gente está retomando agora. Então, certamente, esse curso de gestão do agronegócio vai abrir o processo, fase 1, no ano que vem, para ele preencher. E os de agronomia e medicina veterinária, preparar para o fluxo do ENAD do próximo triênio e até adotar, né, as medidas que a gente observar nesse relatório do ENAD de 2023, né, que foi a última participação do curso. Mas também sem datas, né, para acontecer visita. A gente acontece só no ciclo avaliativo do ENAD, das provas. Tá joia, obrigada pela explicação. Obrigada, professora. A gente está à disposição, viu, para tirar dúvidas. A nossa página tem bastante coisa. E qualquer coisa, você também pode vir aqui conversar, viu? Pedir o nosso apoio. A gente está à disposição. Tá ótimo, eu agradeço muito. Com certeza a gente vai precisar, né? Eu estou assumindo agora, então ainda tem muita coisa para aprender. Mas aí eu precisando, eu procuro vocês com certeza. E aí eu vou tentar passar aqui para o pessoal da FAV, né? Para os outros professores, os outros coordenadores dos cursos, o que vocês explicaram e tudo, mas de qualquer forma está tudo lá na página de vocês, né? Todos os resultados estão bem completos lá, né? A gente, na semana que vem, vai também compartilhar com vocês via SEI toda essa apresentação e essa apresentação também vai ficar gravada e a gente vai postar, subir ela no YouTube da CPA também, para outras pessoas terem acesso. Tá ótimo. Tá bom. Esse trabalho de avaliação é bem de formiguinha mesmo, né? Assim, passando um para o outro, até a CPA se tornar bem conhecida, né? Os nossos estudos, as nossas práticas. Então, é de muita importância realmente que essas informações sejam disseminadas aí na comunidade. Tá bem, professora? Tá joia. Pode deixar que eu vou passar essas informações na próxima reunião de conselho. Eu vou tentar passar o máximo possível aí dessas informações. Obrigada. Mais Tá alguma joia. dúvida? Não, acho que é isso mesmo. Como eu estou ainda começando a entrar em contato com todas as informações, né, provavelmente eu vou ter mais dúvida quando eu começar a me aprofundar mais no assunto. Tranquilo, tá certo. Então, gente, eu vou encerrar a visita. Foi um prazer, professor, o professor Marlon também que esteve aqui, viu?
atendê-los e estamos à disposição, né? Pelo nosso e-mail, vou colocar aqui no final já, pelo nosso SEI também. Estamos à disposição de vocês, viu? Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Tá joia, obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.